Olá, estamos começando o curso de Lógica. Trataremos do assunto apresentado na página 1 do capítulo 1. Nessa primeira parte do curso, que corresponde no livro até o capítulo 5, vamos considerar a lógica proposicional. Na segunda parte, nos capítulos subsequentes, vamos considerar a lógica de predicados. Pois bem, estamos começando o curso. E se você der uma olhada, vai ver que aqui atrás de mim há inúmeras pessoas, muita gente. Dá uma olhada. Temos aí um painel com foto dos meus alunos. E começo o curso bem acompanhado com os meus alunos. Diria que esse curso de lógica que estamos começando é uma homenagem carinhosa a todos os meus alunos. Mais de 3.000 alunos. E sempre que dou aula, faço alguma palestra, alguma coisa, lembro deles. Estarão comigo para sempre. Vamos começar então o curso, sempre pensando nos meus amigos. Para começar o estudo da lógica proposicional, vamos ver agora nessa primeira parte, o primeiro passo é definir a linguagem dessa lógica. Essa linguagem que vamos definir tem pelo menos 3 grandes objetivos. O primeiro deles, representação de conhecimento. O segundo, verificação de validade. E o terceiro, montar sistemas de dedução formal. E nesse começo é evidente que você não entendeu nada dessas coisas. Representação de conhecimento, verificação de validade, sistema de dedução formal, isso só será possível de ser entendido lá para frente. Portanto, a definição da linguagem da lógica proposicional não é casual, mas tem objetivos claros. Lembre do círculo hermenêutico. Para você entender as partes, terá que ver o todo. Nós temos que começar pelas partes. Vamos definir a linguagem da lógica proposicional. E como é que fazemos, então, para definir uma linguagem dessa? Imagina o seguinte. O japonês, aquele que vem lá do Japão, chega na nossa casa. Em geral, os japoneses são muito educados, muito cordiais e inteligentes. E teremos que receber o japonês com a devida cordialidade, educação. E o japonês está querendo aprender português, a linguagem da língua portuguesa. O que fazemos? Em primeiro lugar, chama o japonês, fala, o japonês aqui é o seguinte, esse é o abecedário da língua portuguesa, usado na língua portuguesa, né? Os símbolos usados na língua portuguesa. Está aqui o ABC, o A, o B, o C e assim por diante. Ou seja, primeiro definimos para o japonês o alfabeto da língua portuguesa. E depois, bom, o japonês aprende as línguas e aí ele vai perguntar assim, e as palavras da língua portuguesa? Existe alguma regra a partir da qual, ou melhor, existe alguma regra tal que, usando essa regra, a partir do alfabeto eu consigo construir as palavras do português? Bom, aí a gente vai ter que dizer para o japonês que não existe regras para a formação de palavras a partir do alfabeto. E aí ele pergunta, puxa, mas onde é que eu encontro as palavras da língua portuguesa?
Está lá no dicionário. Não pega um dicionário pequenininho, o Aurélio, grandão. Ali, eu imagino, né, tem todas as palavras da língua portuguesa, quase todas, né, porque todo dia sempre aparece uma palavra nova. Mas, enfim, é importante observar que na língua portuguesa nós não temos regras para a formação das palavras. As palavras aparecem naturalmente, pela tradição, e estão lá catalogadas no dicionário. Então, entregamos um dicionário para o japonês. E aí a gente até pode falar o seguinte: leia o dicionário, decore todas as palavras. É claro que ele não vai fazer isso, né? E ligando com a realidade, ele vai usar certas palavras para montar sentenças que o ajudam no contexto da comunicação com a gente. Ou seja, a partir do alfabeto, tem-se as palavras, usando as palavras as sentenças, e usamos essas sentenças para representar conhecimento, para provar ideias, para verificar validade. Na lógica, vamos traçar mais ou menos o mesmo roteiro e vamos segui-lo. Ou seja, em primeiro lugar, vamos definir o alfabeto. Depois de definir o alfabeto, vamos dizer quem são as palavras, sentenças e assim por diante. Só que, na lógica, acontece algo muito diferente da língua portuguesa, que é uma linguagem natural. Na lógica é mais fácil, cara. Não tem dicionário. A partir do alfabeto que vamos definir, nós estabeleceremos também algumas regras e usaremos essas regras para formar sentenças. É como se as regras funcionassem como uma máquina. Entro aqui com os símbolos do alfabeto, rodo a máquina, do outro lado saem sentenças. Isso é muito mais fácil, é claro. E isso é que caracteriza a lógica, a linguagem da lógica, como uma linguagem formal, não uma linguagem natural. Ou seja, a linguagem é natural porque as sentenças aparecem naturalmente pela tradição. Do lado formal, ou seja, no caso de uma linguagem formal, temos regras para a formação das sentenças. Mas afinal, que tipo de sentenças estudamos na lógica proposicional? Olha, como o próprio nome está dizendo, estudamos proposições. E o que é uma proposição? Uma sentença do tipo assim: está chovendo. Se você olhar bem, está chovendo. Essa é uma declaração que pode ser interpretada como verdadeira ou falsa. Ela está declarando algo, está dizendo que está chovendo. E olho pela janela e vejo se está chovendo. Se tiver, eu a interpreto como sendo verdadeira. Caso contrário, eu a interpreto como sendo falsa. Mas, então, o nosso elemento básico nessa lógica proposicional é o estudo dessas proposições e do que a gente faz com elas, dos argumentos que a gente tem que usam tais proposições e assim por diante. Puxa, mas definir proposição desse jeito é uma certa simplificação. Por exemplo, o que significa a sentença ser declarativa? O que significa poder ser interpretada como verdadeira ou falsa? Isso é meio complicado, porque a gente pode ter sentenças ambíguas. Ou seja, temos declarações que não são verdadeiras e nem falsas. E aí? Puxa,
O que estamos fazendo é simplificar o mundo. Nesse início, nessa lógica mais simples, vamos considerar o mundo num contexto mais simples, no contexto em que temos apenas declarações que podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. Vamos deixar de lado tudo aquilo que é dúbio ou que não pode ser interpretado como verdadeiro ou falso. Além disso, vamos considerar outras simplificações. Por exemplo, se eu escrevo Zé comeu o bolo ou o bolo foi comido pelo Zé, olha, do ponto de vista da lógica proposicional, essas duas declarações possuem o mesmo conteúdo, declaram a mesma coisa. Então, para nós, nesse contexto da lógica proposicional, tais proposições, Zé comeu o bolo e o bolo foi comido pelo Zé, são a mesma proposição. Não vamos considerar tais coisas como sendo diferentes. Outra simplificação, não vamos considerar o tempo verbal. Por exemplo, se eu escrever assim, Zé come o bolo, Zé comeu o bolo, Zé comerá o bolo. Olha, na lógica proposicional, estamos declarando a mesma coisa. Não existe o tempo na lógica proposicional. Engraçado isso. Não existe o tempo, cara. Difícil raciocinar em situações em que o tempo é desconsiderado. Isso é um fato. Coisas metafísicas, por exemplo, como o Espírito, Deus, para os quais o tempo não se aplica, temos severa dificuldade em raciocinar sobre tais entidades. Como raciocinar sobre alguma coisa que não tem passado, presente ou futuro, sobre a qual tais conceitos não se aplicam?